Amém? Graças a Deus. Que Deus continue abençoando os irmãos. Com o precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou deixar uma palavra para os irmãos hoje, né? Queríamos muito ter o culto presencial, no caso ontem, né? No sábado. O culto de Santa Ceia, né? Mas a Santa Ceia, a ceia do Senhor. A Santa Ceia do Senhor. Não é do pastor, é da palavra, é do Senhor, amém? Ele é o dono, ele sabe como realizar e o momento como realizar essas coisas. E ele sentiu de não realizar o culto de Santa Ceia ontem. E temos que acatar aquilo que vem do nosso Senhor. Amém, amados? Deus sabe todas as coisas e nós não sabemos nada, na verdade, e somos dependentes dele. Amém? Graças a Deus. Então nós vamos entrar nas Escrituras. Vou ler uma passagem para a introdução do culto. E nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Graças a Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Graças a Deus. Então, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, está escrito: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Bondoso Deus e Pai Celestial, obrigado, meu Deus, por tudo, Senhor, pela palavra do Senhor, que se renova a cada dia no coração dos seus filhos, ó Deus. Tua palavra é vida, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. Obrigado por Jesus Cristo, ó Deus. Peço encarecidamente, no precioso nome de Jesus Cristo, para a tua glória hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus pela sua palavra, Senhor. Amados, então aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, onde nós lemos aqui: Eis que estou à porta e bato. Então, o Senhor está nos dizendo que Ele está à porta e Ele está batendo. Aí observa essas três coisas que acontecem aqui. Ele disse: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então tem algo que a igreja precisa entender aqui. Porque essa conversa que Jesus está tendo, essas palavras de Jesus, é para a igreja. É para a igreja dele. Não é para o mundo, não é para as denominações, não é para espiritismo, catolicismo, o mundo denominacional, digamos assim.
É para a igreja. E é para a igreja que ele está dizendo isso. Eis que estou à porta e bato. Ele está à porta da igreja. Ele está do lado de fora da igreja. Muitas vezes a igreja tem Jesus do lado de fora e não sabe. Acha que está dividindo o espaço com ele. Acha que está tendo comunhão com ele. E ele está dizendo: eu estou do lado de fora. Eu estou do lado de fora da porta. Estou batendo. Aí ele diz, observa esses pontos, ele diz: se alguém ouvir a minha voz. Gente, é só para aqueles que ouvirão a voz. Se alguém ouvir a minha voz. E que voz é essa? Eu estou simplificando, gente. Ele diz: se alguém ouvir a minha doutrina. Quando você ouve a doutrina, você é instruído por ela, pela palavra. E quando você é instruído pela palavra, é para essas pessoas que está sendo direcionada essas palavras de Jesus. Se alguém ouvir a minha doutrina, ou ouvir a minha voz, e abrir a porta, então só abrirão essa porta aqueles que ouviram a voz. Só abrirão essa porta aqueles que entenderam a doutrina. Então vocês observam que tem duas coisas já aqui. Se alguém ouvir a voz, e depois que você ouve a voz, você abre essa porta. E quando você abre essa porta, o que acontece? Jesus está dizendo: entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está dizendo que, vocês observaram que a ceia, que a Santa Ceia aqui, ele está dizendo: entrarei em sua casa e cearei. Vou ter uma ceia com você, junto com você. Às vezes uma igreja está reunida, suponhamos que são centenas de pessoas, ou até mesmo 20 pessoas, 30 pessoas, 15. Mas Jesus está direcionando a você. Entrarei em sua casa e cearei com você. E você com ele. Graças a Deus. Então é uma ceia aqui. E para você tomar essa ceia, você tem que ter as portas abertas para a palavra de Deus. Porque ele está batendo na porta do seu coração, batendo na porta da igreja, que você é a igreja, você é o templo. Ele está batendo na sua porta, está dizendo: se você abrir essa porta, eu entrarei. Mas você só pode abrir essa porta, ouvir essa voz, ouvir a doutrina, para abrir essa porta. A realidade é essa. Aí ele diz: eu entrarei e cearei com você. Então Jesus só vai estar ceando aonde está a doutrina. Ele só vai estar ceando com você se você estiver na palavra dele. Ele não entra em qualquer outro lugar. Sabe por que ele não entra? Porque as pessoas não ouvem a voz. Elas não ouvem a doutrina. Elas ouvem qualquer ensinamento, menos a doutrina. É a doutrina que te posiciona. É a doutrina que te coloca em condições de cear com Jesus. Porque ele está dizendo: cearei com você. Amém? Cearei com ele e ele comigo. É um companheirismo. É uma troca. Isso é promessa do Senhor para nós. Graças a Deus. É um pouco do culto que iríamos ter ontem. Estou passando algo, resumindo algo para deixar na mão de vocês. Porque eu fiquei muito chateado, muito triste.
por não ter o companheirismo com vocês. Mas Deus sentiu que não era o momento de ter companheirismo. Porque tem pessoas que precisam se acertar com Deus. Eu creio que por causa disso, não sei a vida das pessoas, às vezes as pessoas não estavam em condição de tomar da ceia, porque a ceia é do Senhor, e o Senhor achou melhor que nós não tomássemos. Como que você vai ceiar com Ele se você não está em condições para isso? Será que você, às vezes, você ouviu a voz? Às vezes você ouviu a doutrina. O que está faltando para você agora é abrir a porta. Então ele não pode entrar. Ele não pode ter companheirismo com você, porque a porta está fechada. Ele não pode entrar. E a doutrina, ela esclarece tudo. A voz, ela esclarece tudo para você. Graças a Deus. Então, como seria um culto de Santa Ceia? Por mais que nós não tivéssemos nos reunido, né? A palavra precisa ser pregada. A palavra precisa chegar até os filhos de Deus, amém? Um momentinho, por gentileza. Amém, graças a Deus. Então, por mais que nós não tivemos nossa comunhão, né? A palavra precisa chegar aos filhos de Deus, porque eles precisam se despertar. Quem sabe ouvindo hoje, na próxima comunhão as pessoas não estejam prontas. Porque quem te apronta é a palavra, não é o pastor, é a palavra. Então nós vamos entrar em 1 Coríntios 11, 27. Porque você sabe que o Senhor precisa entrar para ceiar com você. Foi isso que nós lemos em Apocalipse 3, 20. Porque você ouviu a voz. Então quando você ouve a voz, você entendeu a doutrina, você abriu a porta e Jesus entrou para ceiar com você. Ele entrou. Então você não pode estar nessas condições aqui, ó. Onde Paulo nos diz aqui, em 1 Coríntios 11, 27. Ele disse, portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Nós lemos várias vezes, né? Todo culto de ceia, de Santa Ceia, que nós lemos essa passagem. Talvez nós não captamos isso que é falado aqui. Ele diz, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente. Então, vocês observam o que Paulo está dizendo aqui? Que o cálice do Senhor é somente para digno. Tomar do vinho, comer do pão, participar da Santa Ceia, ele está dizendo, é somente para os dignos. Por isso que a palavra está dizendo, você não pode tomar isso indignamente. Porque no versículo anterior, no 26, ele diz, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha.
Então você vai ter que tomar esse cálice do Senhor, participar da comunhão, em memorial a Ele, em memória a Ele, até que o Senhor venha. Mas para isso, aqui tem uma exigência de Deus. Ele diz: qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, não pode ser indigno. Então você tem que estar pronto. Então a palavra de Deus, a Santa Ceia, é só para digno. E os dignos, eles não são culpados do sangue do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor. Mas os indignos são culpados. E no versículo 28 ele nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim, coma desse pão e beba desse cálice. Mas como que o homem vai examinar a si mesmo? Você só pode examinar a si mesmo se você não for indigno. Você só pode examinar a si mesmo se a porta estiver aberta. Jesus diz: quem abrir a porta, estou à porta e bato. Você só pode examinar a si mesmo se a voz de Deus, se a doutrina estiver em você. As pessoas que não vivem a doutrina corretamente, elas não conseguem se examinar. Não é simplesmente chegar e tomar da Santa Ceia. Sabemos que faz alguns meses que nós não tomamos da Santa Ceia. Pelo menos aqui em nossa região, né, de São Paulo. Mas na cidade de Itapuí nós tomamos da Santa Ceia lá. Mas um conforto para você. Você não precisa tomar da Santa Ceia todo mês. Você não precisa tomar da Santa Ceia todo dia. Você sabe o que você precisa? Você precisa se examinar. Não é quando vai ser a ceia. A pergunta é: será que eu estou pronto? Será que eu posso? Será que eu estou me examinando? Será que o que eu estou fazendo é correto? Você entendeu? Uma pessoa com o Espírito Santo, ela vai se examinar. Ela vai se examinar. Versículo 29, ele diz: porque o que come e bebe indignamente, você observa que tem essa advertência para que você possa se conscientizar. Não é para os indignos. Não é para os indignos. É para aqueles que se arrependeram de suas falhas. É para aqueles que colocaram a sua vida nas mãos de Deus. É para aqueles que ouviram a voz e abriram a porta. E Jesus entrou. E quando Jesus entra, ele deixa você entender aonde você está errando. Ele deixa você saber onde você está errando. Amém, amados? Então, muitas vezes, um culto de Santa Ceia, ele é interrompido, porque a palavra, ela sabe que tem alguma pessoa que está em erro. E se aquela pessoa tomar da Santa Ceia no erro, ela vai estar em situações complicadas. Porque o que come e bebe indignamente, observe, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Entende? Então, os indignos, eles bebem para a condenação deles. Eles não querem saber se eles merecem, se eles podem tomar da ceia. Acho que eles vão pensar: o que as pessoas vão pensar de mim se eu não tomar? Não, as pessoas vão entender que você é inteligente. Os irmãos, a igreja vai entender que você sabe que está em falha com Deus. Você percebeu algo que outros não perceberam. E não tomou.
Porque foi revelado para você que você precisa se consertar de algumas coisas. Amém, amados? Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Entende, gente? A importância de se autoexaminar. Mas você já entendeu, você só pode examinar a palavra se a palavra estiver em você. Cheguei a falar algumas vezes, você só pode criticar um jornalista se você tiver estudado ou conhecer jornalismo. Você só pode analisar o trabalho de um pedreiro se você conhecer o trabalho. Você só pode examinar a palavra se a palavra estiver em você e você tiver a revelação do que ela é. Por isso que a palavra diz assim, ó: quem tiver fome, que coma em casa. As pessoas, por não entender às vezes, elas fazem uma confusão. A igreja, eu acredito que era a igreja de Corinto, eles não entenderam o que era a ceia, porque a comunhão não são todos que entendem. Por isso que é importante tocar nesses assuntos. A comunhão não é todos que entendem. Então a igreja de Coríntios, os irmãos começaram a comer demais, começaram a beber demais o vinho. Aí Paulo precisou posicionar aqueles irmãos. Ele disse: se alguém tiver fome, que coma em casa. Esperais um pelos outros. Mas quem tiver fome, que coma em casa. Aqui não é um lugar para você matar a sua fome. Entende? Quem tiver fome, que coma em casa. Então, uma vez a palavra posicionada, você sabe como agir. Como caminhar por ela. Ou com ela. E para tomar da Santa Ceia, a pessoa tem que ter passado pelos estágios. Ou você acha que nós tomamos da Santa Ceia por costume? Tomamos da Santa Ceia, digamos assim, porque tem que tomar. É uma ordem de Deus. Entende, gente? A palavra de Deus, você tem que levar ao pé da letra aquilo que está sendo exigido de você. E a Santa Ceia, ela é ordem. Sabia que é uma ordem? Então a pessoa, ela fala que ela é cristã, mundo religioso, somos cristãos, mas não segue a ordem. A pessoa, quando ela te dá uma ordem, aquela ordem tem que ser específica. Mas que tipo de ordem você tem que seguir? Olha o que o irmão Brana nos diz na mensagem Comunhão. Ele diz: agora nós temos somente 3 ordens divinas físicas deixadas para nós. Gente, essa ordem, essas 3 ordens foi deixada para a igreja. Então, se você não cumpre a ordem, é porque você não crê naquilo, ou aquilo não foi revelado a você. Então, se são ordens divinas, e ao mesmo tempo ele diz divina e física. Por que física? Porque o Senhor Jesus estava no físico. Como que essa ordem divina ia chegar no físico se não manifestasse no homem? O que é divino se manifestou no corpo físico para as pessoas físicas entenderem o que é a palavra de Deus. A palavra de Deus do espiritual desceu para o natural, para que você pudesse entender as ordens de Deus. E quais são essas ordens? Primeira ordem, ele diz: uma delas é
comunhão. Uma delas é a comunhão. É uma ordem. Então, quando você participa da Santa Ceia, você está cumprindo uma ordem. Não um costume. Sabe? De fazer uma visita para uma pessoa, de ir em determinado lugar, de sair para jantar fora, ou tomar um sorvetinho fora. Isso daí é um costume que muitas pessoas pegam, né? Mas estamos falando de uma ordem. E a primeira ordem é a comunhão. O profeta disse. E a segunda ordem divina, física, dado para a igreja. Ah, mas a gente não faz isso na nossa igreja, nós não faz isso. Então você está fora da ordem física. Você está fora dessa ordem divina dado para a igreja. Então não são para vocês denominações. Então a primeira ordem é a comunhão. O profeta disse: lava pés e o batismo na água. O profeta disse: são as únicas 3 coisas. Isto é perfeição. 3 delas. Vem. E essas são as únicas ordens que temos. Nós compreendemos. Eu estava... A ordem foi dada por São Paulo no Novo Testamento. Vocês observam que essa ordem não foi dada agora. Então temos que continuar. Temos que continuar essa ordem que foi nos dada. Então vocês observam, se essas 3 ordens foi dada para a igreja, você não faz parte da igreja se você não for batizado. Você não pode tomar da comunhão se você não for batizado. Você não pode participar daquilo que Deus deixou para a igreja se primeiro você não dá continuidade em uma dessas ordens, que primeiramente tem que ser o batismo. Vou dizer uma coisa para vocês. Se a pessoa não for batizada, Deus não ouve a oração dela. Porque o primeiro passo é o batismo. Para você ter comunhão. Estamos falando de comunhão. Se você não é batizado, você não tem comunhão com Deus. Você não pode falar com Deus. Deus não pode ouvir as suas preces. Ah, porque eu oro a Deus do meu jeito. Não. Você fez o procedimento correto. Você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você passou por esse estágio, você tem comunhão com Ele. Quando você é batizado corretamente, Deus ouvirá a sua oração. Se você ainda não foi batizado, Ele não vai ouvir você. Deus não vai ouvir a sua oração. Ah, mas eu orei e já aconteceu tal coisa. Não, foi um acaso. Deus não ouve. Porque estamos falando de comunhão. Então essas 3 ordens aqui é para você ter comunhão com Ele. Comunhão, lava-pés e o batismo. Sem o batismo você não tem comunhão. Não estou dizendo apenas tomar da ceia. Você não pode tomar da ceia sem ser batizado. Você não tem comunhão com Deus. E se você é batizado e vive qualquer tipo de vida, isso mostra que não houve arrependimento. Porque a palavra diz: arrependei-vos e sejam batizados. Então quando você se arrependeu e foi batizado, agora Deus pode te ouvir. Agora você pode ter comunhão. Agora Deus ouvirá a sua oração. Porque agora você está fazendo parte desse pacote exigido por Deus.
Tinha deixado uma pregação há um bom tempo, há alguns anos, né, falando sobre um pacote, né? Nesse sermão, nesse culto, ainda falei sobre as operadoras A, B e C. Quando você liga nessa operadora para fazer um plano, aí a moça, o rapaz do outro lado, o atendente, fala assim, viu, você conhece o nosso pacote, o nosso plano? Aí ele vai falar para você o plano dessa operadora. Né? E existe um pacote. Se tratando da palavra de Deus, você só pode falar com Deus através desse pacote, desse plano. Você só pode falar com determinada pessoa através dessa operadora, desse plano que você fez, os benefícios através dele. Então a palavra de Deus, ela está exigindo isso dos filhos, da igreja. É o ponto que ela tem que chegar. É o ponto que ela tem que estar. Não é aquilo que eu penso que não pode ser. Amém? O irmão Brana nos diz na mensagem, a chave para a porta. Você tem que ter essa chave. Jesus disse, observa isso, irmão, essa coisa é tão importante, parece um simples assunto, um simples culto. O que foi entregue na mão da igreja? Não foi Pedro, é a igreja. Pedro representa a igreja. O que foi dado na mão de Pedro, na mão da igreja? A chave do reino. O que foi dado para Pedro? Foi falado a Pedro. E tudo que você ligares na terra, será ligado no céu. E tudo que você desligar na terra, será desligado no céu. A igreja tem essa chave. Aí nós lemos em Apocalipse, onde Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, é a igreja, viu? É somente a igreja que tem a chave. Se alguém abrir a porta, se a igreja abrir a porta e ouvir a minha voz, né? Deixa eu voltar aqui só para a gente dar uma recapitulada. Ele diz, eis que eu estou à porta e bato. A igreja tem a chave, correto? Aí ele diz, se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a doutrina, se alguém ouvir a palavra e abrir a porta, essa é a igreja que tem essa chave. Jesus disse, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, tomarei da ceia e ele comigo. Porque Jesus está dizendo que é somente a igreja que pode abrir essa porta. É somente a igreja que pode ouvir a voz. A igreja eleita. Somente ela que pode ouvir a voz e abrir a porta. Porque ela tem a chave que foi dada a ela quando foi dito a Pedro. E você terá a chave do reino. E tudo que você abrir será aberto no céu. E tudo que você fechar será fechado no céu. E você tem a mesma revelação de Pedro. Porque o anjo, o sétimo anjo de Apocalipse, ele veio para entregar essa chave, para que você tenha a mesma chave que os apóstolos tiveram. Que você tenha a mesma fé, a mesma revelação que os apóstolos tiveram. E quando você tem a mesma revelação, você tem a mesma voz. Você está na mesma porta, tem a mesma voz. E quando você abre, Jesus entra. Essas coisas só para quem tem a chave. Só ouvirão a voz quem tem a chave. Quem tem a revelação da palavra. Aí ele vai entrar e vai tomar da santa ceia com você. Profundo isso. Então, voltando onde estava, na mensagem a chave para a porta. O irmão Brana diz nessa mensagem, no parágrafo 100, ele disse: agora, só um momento antes de começarmos a ler sobre comunhão. Eu desejo dizer algo, porque é sobre comunhão.
É quando chegamos neste altar, há somente uma maneira para chegar. Esta é: se seguramos a chave da fé em nossas mãos, que nos faz saber que nossos pecados estão perdoados. Então o profeta está nos dizendo, e quando chegamos neste altar, que altar? O altar da Santa Ceia. Ali está o pão, ali está o vinho, o altar da Santa Ceia. Ele diz: há somente uma maneira para chegar. Só tem uma maneira para você chegar e participar da ceia. Só tem uma maneira de você participar do corpo e do sangue do Senhor. Ele disse: esta é maneira, esta é. Se seguramos a chave da fé em nossas mãos. A igreja tem essa chave. Então ela tem esse direito. Ela é digna, porque ela tem a chave. Se seguramos a chave da fé em nossas mãos. Olha o que essa chave faz. Ele diz: que nos faz saber que nossos pecados estão perdoados. Então, amados, essa chave, ela vai fazer entender que os seus pecados estão perdoados. Por quê? Porque você conseguiu abrir. Às vezes a pessoa tem um monte de chave, tem um molho de chave, tenta a primeira, tenta a segunda, e não é aquela. Eu pensei que eu estava com a chave certa, mas não é essa. O cristão, ele conhece a chave. Ele conhece a fé. Ele conhece a revelação. Então você veja bem o que essa revelação vai mostrar para você. Que os seus pecados, que nossos pecados estão perdoados. Eu não tinha essa mensagem. Eu não me lembro de ter lido essa mensagem. Mas quantas vezes nós já pregamos para a igreja, para vocês, colocamos para os irmãos, que a igreja, a noiva ou o eleito, ele não tem pecado, ele não peca. Agora vocês estão ouvindo do profeta aqui, que os nossos pecados estão perdoados. Aí ele disse: e se não temos aquela chave para abrir aquela porta, que nossos pecados estão perdoados, não temos nada a ver na mesa do Senhor. Então nós não podemos estar na mesa do Senhor, ou não podemos comer do pão e do vinho. Não temos parte com o Senhor. O Senhor não tem parte com você. Essa é a realidade. Porque você não tem a chave. Você não tem a revelação. A palavra não está em você. Como que você vai abrir a porta para o Senhor entrar? Você entende? A porta, essa chave, irmão, ela abre todas as portas. Você sabe como abrir a porta para orar a Deus? Aí a pessoa diz: irmão, tem que ter uma chave para orar a Deus? Tem. Uma das chaves que nós falamos, você tem que ser batizado, porque Deus não vai ouvir a sua oração. Então essa chave, a chave da revelação, ela abre todas as portas. E na verdade Jesus Cristo é a porta. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entender isso, eu sou a porta. E se não temos aquela chave para abrir a porta, que nossos pecados estão perdoados, não temos nada a ver na mesa do Senhor. Por quê? O profeta disse: porque aquele que come e bebe indignamente
comerá e beberá condenação para si próprio, porque não tem a chave. Você, para orar, você tem a chave. Então, quando você tem a chave, antes de orar a Deus, você diz: poxa, eu fiz tal coisa, eu preciso me consertar primeiro, preciso me arrepender primeiro. Então essas pessoas, elas vão comer e beber condenação para si próprias. Porque ele disse: não discernindo o corpo do Senhor. O profeta disse: agora, isso é a verdade. Isso é a verdade. Você precisa da palavra. Você precisa ter essa chave da palavra. Você precisa saber como abrir essa porta. Não é simplesmente tomar da Santa Ceia. Aí você tem a chave, você vai se autoexaminar. Você vai dizer: será que eu posso? Será que eu devo? Aí você vai recapitular toda a sua vida. Aí você vai ver aonde você errou. Você vai se acertar do seu erro. Está entendendo? E quando você se arrepende, porque o batismo, primeiramente, você tem que se arrepender. Você tem que se arrepender para que você possa ser digno de tomar a Santa Ceia. Então vocês observam, amados, o assunto é mais sobre a Santa Ceia, sobre a palavra do Senhor, que temos que estar inteirados com tudo isso. Você tem que saber aonde você está indo. Muitas vezes eu falo até da Constituição brasileira, né? Você tem que conhecer a Constituição do mundo que você vive, do país que você vive. E muitas vezes as pessoas não se preocupam em entender aquilo, o Código Penal da Palavra de Deus. Tem o Código Penal, artigo tal. Você não pode infringir essas normas. Então as pessoas dizem: por que vocês, quando vocês vão tomar da Santa Ceia, vocês têm que lavar os pés? Porque isso é a ordem. Antigamente, nos tempos de Jesus, ou antes disso, uma pessoa, quando ela convidava alguém para ir na sua casa, essa pessoa chegava a visita chegava, então ali tinha um escravo ou um serviçal daquela casa. Então quando o convidado chegava, ali tinha uma pessoa para receber aquela pessoa na porta. Aí o lacraio, não me recordo, a pessoa lavava os pés da visita, os braços e o rosto, para que aquela pessoa pudesse entrar para ter comunhão, companheirismo com o dono daquela casa. Então, quando você está chegando para a comunhão, o que tem na comunhão? Você vai tomar da comunhão, ela tem que ser completa. Você está chegando, você vai participar da comunhão, da Santa Ceia. E na Santa Ceia tem o lava-pés. Está entendendo o que acontecia lá atrás? Na Santa Ceia tem o lava-pés. E aquelas pessoas lavavam os pés para entrar na casa para ter comunhão. Comunhão. Eles iam comer, se alimentar, mostrando para você que primeiro a água do batismo, primeira água do batismo, você foi batizado,
Agora você vai poder entrar na casa, no corpo do Senhor e participar da comunhão. Sem o batismo, sem a lavagem da água pela palavra, não tem comunhão. Entendem, amados? Comunhão. Comunhão com Deus. E assim é a Santa Ceia que nós tomamos. Irmão Branham disse, e agora, Deus tem tais coisas, Deus tem as coisas dele. Da mesma forma que tinha essas exigências, ele diz, Deus tem as coisas deles, a norma dele. Ele disse, antes de realmente estarmos prontos para termos comunhão com Deus, precisamos primeiro ser lavado pelas águas da palavra. Separação, as águas da separação que nos separam dos nossos pecados. Observe, o batismo, ele separa você dos pecados. Aí você pode tomar da comunhão, você foi lavado. Você pode participar da comunhão. Você está tendo comunhão com Deus agora. Entende? Porque sem o batismo você não pode nem mesmo orar a Deus. Deus não ouvirá a sua oração. Deus ouve a oração do justo. E quando você é batizado, você passou pela justificação. A oração de um justo pode muito seus efeitos. Separação que nos separam de nossos pecados. Irmão Branham diz, agora, primeiro, você não pode falar com Deus e não pode ter comunhão com Deus e não pode ter comunhão com Deus. Primeiro, você tem de se arrepender pelo que fez, porque não pode crer direito até se arrepender. Senhor, perdoa a minha incredulidade. Está vendo? Perdoa a minha incredulidade. Você tem primeiro se arrepender. E quando se arrepender, então você está, seus pecados passados estão perdoados. Então você é candidato a então para o batismo, porque você se arrependeu, correto? Agora você é candidato a ser batizado. Agora, então, ele prometeu o Espírito Santo depois do batismo. Você só pode ter um contato com o Espírito Santo. Você só pode ter a comunhão com o Espírito Santo depois do batismo. O Espírito Santo, Deus mesmo, só pode ter companheirismo. O que é companheirismo? O que é comunhão? É duas pessoas juntas. Duas pessoas falando, estão tendo companheirismo. E Deus não pode falar com você. Você não pode falar com Deus, porque não houve arrependimento. Arrependimento é fundamental, amados. A Santa Ceia é para aqueles que se arrependeram e foram batizados. Somente esses, a porta pode ser aberta. Somente esses não comerão do pão e beberão do vinho indignamente. Porque eles têm comunhão. Porque eles têm diálogo com Deus. E quando você tem um diálogo com Deus, quando Deus ouve as suas orações, Ele vai mostrar para você onde você está errando. Porque você vai orar a Deus e falar, Senhor, eu errei isso, eu fiz isso, Senhor. Não deveria ter feito, mas só que vocês estão em comunhão. Aí Ele vai chegar para você e vai dizer, olha meu filho, seus pecados são perdoados. As suas falhas estão perdoadas. Comunhão. Não foi isso que João disse? A nossa comunhão é essa.
A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Temos que estar em comunhão. A doutrina te leva a isso. O ensinamento da palavra te leva a isso. Mas primeiro os 3 estágios tem que estar em você. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Tudo isso são coisas prometidas à igreja. Não é apenas uma promessa. Hoje estamos vivendo a realidade disso. Estamos vivendo a realidade. Graças a Deus. Então Jesus disse, para encerrar, que é Apocalipse 3, 20, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se a igreja ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e com ele tomarei da santa ceia e ele comigo. Com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. É somente para o vencedor. Você conseguiu abrir a porta? Você passou pelos estágios? Você conseguiu? Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvido, ouça. O Espírito está dizendo para a igreja, correto, amados? Não está dizendo para o mundo. Porque é somente a igreja que tem a chave. É somente a igreja que está de portas abertas para aprender de Deus, para ouvir de Deus, para ser instruída por Deus. Por isso temos que passar por esses 3 estágios. Eu preciso ter um contato com Deus. Você foi batizado corretamente? Você crê que Deus enviou um profeta nesses últimos dias para levar o seu entendimento ao mesmo entendimento que Pedro teve? Se você tem o mesmo entendimento que Pedro teve, foi porque o trabalho desse mensageiro foi concluído. Se a revelação que Pedro teve está em você hoje, da mesma forma que Pedro abriu a porta, você abrirá também. E o Senhor entrará e ceará com você e você com ele. Amém, amados? Que Deus os guarde, que Deus os abençoe, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre.